Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14a e depois dos versículos 36 ao 41. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Salmo responsorial, retirado do Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada da primeira carta de São Pedro, capítulo 2, dos versículos 20b ao 25. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de nossas vidas. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 10, dos versículos 1 ao 10. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entrar no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Meditando a Palavra de Deus. No Domingo do Bom Pastor, a Igreja reflete e reza pelas vocações, em especial pelas vocações sacerdotais, sem esquecer de rezar também por todos que de alguma forma lideram as nações, as grandes e as pequenas comunidades, os pequenos grupos humanos, como a família. Nos 5 primeiros versículos do Evangelho de hoje, temos uma parábola que Jesus elucidará nos 5 versículos seguintes, pela imagem da porta, aplicando-a a si. Na parábola, há um contraste entre Jesus, os ladrões e os mercenários. Há a diferença dos maus pastores de seu tempo, os fariseus de João, capítulo 9, versículo 40, e dos pastores de outrora em Israel, Ezequiel, capítulo 34, dos versículos 1 ao 3, Jeremias, capítulo 23, dos versículos 1 ao 3, Jesus cuida, conduz e salva as ovelhas. Ele não é apenas um entre os pastores, ele é o bom pastor. Seu desejo e sua missão são guiar e salvar. Os outros que vieram antes dele apenas quiseram se servir das ovelhas. Jesus se apresenta então como um pastor novo, do qual se ausenta qualquer interesse em explorar e maltratar. Jesus estava no templo, talvez vendo as pessoas entrando e saindo pela chamada Porta das Ovelhas. Então, proclama-se por 2 vezes: Eu sou a porta das ovelhas. Porta é a imagem de segurança e ao mesmo tempo de liberdade, salvação e vida. Jesus é a porta do redil celeste. Quem passa por ele encontrará segurança, salvação e vida. Pastagem, alimento, vida. Por isso conclui: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Hoje, ainda celebrando o ano vocacional, é uma boa ocasião para que nós todos, pastores e ovelhas, façamos uma boa reflexão no tocante ao exercício de liderança das pessoas. Quanto às nossas lideranças religiosas, civis, familiares, políticas, como estão exercendo suas tarefas e sua missão? As ovelhas são dóceis aos seus pastores? São capazes de discernir quem é falso pastor, ladrão e mercenário de quem é bom e verdadeiro pastor? Reflita. Deus te abençoe e te proteja.